Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para continuar aquela série de vídeos que falam sobre as competências profissionais pós-Covid, que eram na realidade competências que já vinham sendo levantadas desde 2018, com estudos relacionados ao futuro do trabalho, só que esse futuro foi acelerado em potência 1000 e a gente já está vivendo esse presente, então considera aquilo que era futuro do trabalho como presente do trabalho. E hoje nós vamos falar sobre a competência de comunicação. E aí você pode me dizer, mas Dani, desde quando comunicação é uma competência do futuro, né? O que é de fato a competência de comunicação? Bom, o ato de transmitir uma mensagem e garantir que ela seja bem recebida significa que você tem desenvolvido uma competência de comunicação. Não adianta simplesmente você ir lá, soltar a sua mensagem e pronto. Quem entendeu bem, quem não entendeu, paciência. Não é assim que funciona a competência de comunicação e não é isso que vai te diferenciar no mercado, enfim, nas relações humanas, se você tem esse tipo de comportamento. Por que a comunicação, eu tô falando sobre comunicação quando comunicação sempre foi uma competência importante? Porque a comunicação, assim como a humanidade, ela evolui, né? Assim como as nossas relações humanas têm evoluído, a comunicação evolui na mesma proporção. Então não adianta a gente achar que a forma como eu me comunicava 10 anos atrás é a forma como a gente se comunica hoje. Não é. Nem é eficaz e nem é o mesmo formato, né? Não é a melhor forma de fazer isso. Então, há um tempo atrás, coisa de 3, 4 anos atrás, a gente mandava e-mails assim como prezado senhor fulano de tal. Hoje em dia esse tipo de e-mail não acontece mais, esse tipo de comunicação formal, até nababesca, ela não acontece mais, entende? É uma coisa muito mais dinâmica, muito mais fluida e a gente precisa ir evoluindo na mesma medida então que as relações humanas evoluem. Bom, então baseado nisso e nessa evolução, né, que a comunicação vem sofrendo, eu separei aqui, na realidade, 10 pontos que eu acho que são pontos importantes de atenção na competência de comunicação, mas eu vou destacar apenas as duas últimas. Então, assim, as primeiras 8 que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje e para que vocês, enfim, se interessarem pelo assunto, podem pesquisar. O número 1, técnicas de feedback, não precisa nem especificar muito por que isso é tão importante. A segunda é comunicação não violenta, isso é uma coisa relativamente recente, né? Uma área relativamente recente, muito interessante, inclusive não apenas para desenvolvimento profissional, mas principalmente para suas relações familiares mesmo, né? Comunicação com os filhos, a melhor forma de fazer isso. Técnicas de persuasão, uma comunicação persuasiva pode ser muito diferenciada e muito importante para o seu desenvolvimento pessoal. Storytelling, para quem não conhece, essa é uma técnica muito, muito bacana de comunicação, a forma como você conta histórias. Então tem toda uma estruturação para escrever um texto, tem todo um contexto e tem principalmente um estudo muito aprofundado de neurociência para poder compor essa técnica de comunicação, é bem interessante. O quarto o quarto não, já me perdi. O quarto era o storytelling. O quinto é escuta ativa. Hoje é muito difícil a gente ouvir claramente o que o outro tem a dizer sem que a nossa cabeça já não esteja processando uma resposta. Principalmente se for um feedback, né? Eu falei agora sobre técnicas de feedback, mas quando acontece o inverso, quando alguém está te dando um feedback, quando você está recebendo uma opinião, e a primeira coisa que a gente faz é se armar, né? E começar a construir uma resposta para isso. Então a gente nem absorve o que está sendo dito, a gente já começa a construir uma refutação. Então, espera, calma, respira, ouve atentamente o que o outro tem a dizer e aí daí então você pode formular a tua resposta. A sexta, mediação de conflitos. Mais do que nunca eles são necessários porque as pessoas estão cada vez mais empoderadas mesmo, né? E cada uma com a sua própria opinião e então a mediação de conflitos é um diferencial. A sétima é comunicação assertiva, então você repensar cada estruturação de frase que você faz toda a diferença. 8, a linguagem corporal. Sim, porque linguagem corporal não adianta nada eu aqui sorrir para vocês, mas eu tô dando
a minha comunicação verbal, ela não condiz com a minha comunicação corporal, né? As duas coisas têm que caminhar. Eu tô concordando com vocês e tô balançando a cabeça assim. Então tem uma série de técnicas que são possíveis de serem estudadas e observadas, vale a pena, até para você avaliar e analisar as outras pessoas que estão ao seu redor, de quando a sua comunicação está sendo efetiva ou não, de quando elas de fato estão recebendo aquilo que você está dizendo ou não. Então é bem interessante. Agora, eu queria focar especificamente nessas duas últimas que eu trouxe, e não porque elas são menos importantes, mas porque na realidade eu quero falar muito claramente sobre essas duas últimas, porque para mim são as mais graves. Isso é uma situação assim, é uma opinião pessoal, né? Como profissional de RH, mas principalmente a minha opinião, porque analisando o mercado e analisando as tendências, é algo que parece que a gente patina há anos e a coisa não evolui. A primeira coisa que eu queria falar, que na realidade, né, é a nona, é falar no segundo idioma. Cara, nós estamos em 2020 e eu não tô falando de falar inglês, eu tô falando de falar um segundo idioma. A gente tem uma certa prepotência de achar que basta falar português e tá tudo bem, né? A gente é o único país na América Latina que fala português. A gente sequer consegue se relacionar com os países ao redor. E aí a gente vai lá, né, às vezes visitar Buenos Aires, ou Santiago, ou Montevidéu, sei lá, qualquer cidade da América do Sul, e aí a gente sai arrastando um portunhol e a gente fica, tudo bem, eles estão me entendendo, eu tô me comunicando. Poxa vida, a gente pode aprender um segundo idioma, né? Chega a ser até ridículo eu falar sobre globalização quando a gente tá em 2020 e o Covid tá aí pra provar pra gente que uma vez que as fronteiras se foram, é difícil restabelecer essas fronteiras novamente. Então, falar no segundo idioma vai te colocar à frente da maior parte das pessoas no mercado, sim, porque ainda é uma realidade no mercado brasileiro, no mercado de trabalho brasileiro, as pessoas não falam o segundo idioma, mas é também uma necessidade, sabe, pra gente fazer parte desse mundo, desse novo mundo, se assim por assim dizer, você precisa falar um segundo idioma, então tira esse ranço aí, vai aprender um segundo idioma, preferencialmente inglês, sim, porque inglês é a língua mais falada no mundo, mas não necessariamente inglês, você pode falar mandarim, você pode falar espanhol, tem uma série de outros idiomas, fale um segundo idioma. Agora, o último que eu quero colocar aqui, e não menos importante, muito pelo contrário, o mais importante de todos, que hoje a gente tem uma gravidade, assim, absurda no mercado de trabalho brasileiro, que é interpretação de texto. Pode parecer a coisa mais idiota do mundo que eu tô dizendo agora, mas não. Nos últimos anos, a gente viu muitas pessoas se formando em faculdade e nos processos seletivos elas não conseguem fazer uma redação com 4, 5 parágrafos. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. As pessoas não conseguem fluir na comunicação escrita. Elas não conseguem, elas não dominam vocabulário, elas não dominam pensamento crítico e tem estudos recentes que falam que os índices ruins de matemática, né, nas avaliações dos estudantes brasileiros em matemática não se deve a uma incapacidade, uma incompreensão da matemática, uma dificuldade com a lógica, mas sim uma dificuldade com a interpretação do enunciado. Então, cara, é muito sério isso, é muito sério. A gente tem hoje uma geração que lê a matéria, a chamada da matéria no jornal, mas não tem coragem de clicar na matéria para abrir o texto todo, ou que tem preguiça simplesmente de ler um texto que tenha mais de 3, de 2, um parágrafo. Então, a gente precisa trabalhar essa coisa da interpretação de texto. Nós estamos todos muito armados ultimamente, então assim, a gente não se dá sequer ao trabalho de entender o que o outro tá querendo dizer, quanto mais interpretar de fato o texto dele. A gente precisa trabalhar nisso com máxima urgência, gente, porque como a gente vai conseguir evoluir numa competência de comunicação se falta o básico? Como é que a gente vai fazer, né, para evoluir nessa competência se não for através da leitura? Eu acho uma das coisas mais interessantes é que toda pessoa que fala sobre o seu gosto, o seu hábito de leitura acaba virando chacota em algum momento. Sempre tem alguém que vai fazer piada e pasmem,
pra mim, o mais grave de todos. Sempre tem alguém que se orgulha em dizer que não lê um livro por ano, mínimo, um livro por ano, ou que não gosta da leitura, ou que não vê vantagem em pegar um livro para ler. Gente, não existe outra possibilidade de você evoluir em todas as competências de comunicação, eu falei 10, né, 9 no final das contas. Você precisa desenvolver o básico, que o básico começa por onde? Pela leitura, pelo hábito de leitura, para você melhorar a gramática, para você melhorar a coesão, para você melhorar a sua compreensão de texto, para você melhorar a sua visão de mundo, seu pensamento crítico. Não tem outra alternativa se não for através da leitura. Então, não tem como, né, gente? Vamos parar de fugir. Realmente, leitura é um hábito construído. É possível de ser construído, é possível de ser exercitado e é possível de ser construído. Não vou dizer pra vocês assim, é super fácil ler. Eu leio muito, eu leio bastante. Mas eu leio, principalmente, muitas vezes obrigada. Não leio só aquilo que me dá prazer, não leio só aquilo que eu gosto. Eu leio como hábito, porque eu entendo que ele é necessário para a construção do pensamento crítico, que ele é necessário para que eu seja inteligente, para que eu entenda o que está acontecendo no mundo, para que eu seja capaz de evoluir como pessoa, de evoluir como profissional. Então, a gente esquece, não tem como você melhorar qualquer outra competência, em especial competência de comunicação, se essa competência não passar pelo hábito da leitura. Não tem como fugir disso. Então é isso, gente, desculpa, né, que eu eu fiquei um pouco animada, né, pra falar sobre leitura, mas é uma necessidade. Infelizmente, as pessoas não levam isso a sério. Infelizmente, nós temos uma geração inteira, né, que não lê, que não faz disso um hábito e que não entende a necessidade vital, né, de você ter isso como um hábito, enfim, de ter a leitura como um hábito. Não entende que para você evoluir você precisa passar pela leitura, não tem outro caminho. Então é isso, essa foi a terceira competência. Eu vou divulgar os próximos vídeos ainda essa semana, então fica ligado e me responde o que você achou, me conta se você tem o hábito da leitura, se você gostou desse vídeo, aí comenta aí pra mim, tá bom? Um beijo, gente!